Bando de Paysandu, meus amigos, hoje notícia boa, presidente da CBF confirma vaga para o campeão da Copa Verde na Copa do Brasil 2026, né? Isso aí é uma dúvida e a gente vai comentar essa questão, tá? Principalmente porque o presidente falou algumas coisas que dão muita esperança que a Copa Verde passe a ser valorizada, beleza? Ela que é uma competição que há algum tempo já está no calendário do futebol nacional, desde 2014, o nosso Papão da Curuzu é o maior campeão da Copa Verde e muito se falou sobre vale a pena ou não vale a pena disputar a competição em 2025. Agora, com essa informação, a gente confirma que vale muito a pena a disputa na competição da Copa Verde em 2025, porque o campeão terá vaga na terceira fase da Copa do Brasil e apesar da gente ter não tanto o prêmio, né, não ter tanta premiação para o campeão da Copa Verde, a gente está falando de uma premiação de cota da Copa do Brasil, que é uma premiação muito boa. Você larga numa fase muito adiantada, na terceira fase, com isso garante um jogo também de muita bilheteria e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e é claro, cada vez mais você clicando no like, você curtindo, você interagindo, você junto com a gente divulga mais o nosso Papão da Curuzu por todo esse Brasilzão. Então é muito importante a gente sempre estar colocando em evidência a imagem do clube que a gente ama, porque assim a gente fomenta e atrai mais visibilidade, visibilidade atrai mais patrocínio, patrocínio faz o time ficar cada vez melhor e quanto mais o time fica melhor, mais a gente fica feliz, não é mesmo? Então vamos lá. Bem, essa notícia aqui ela tá no site Esportes Brasília, mas ela foi uma declaração feita pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol em um evento da Copa do Nordeste, né? O sorteio da Copa do Nordeste que aconteceu em Recife. O presidente da CBF confirmou vaga para o campeão da Copa Verde na Copa do Brasil, tá? E essa informação aqui foi a fala dele, que disse bem assim, vou aproximar e ler para vocês exatamente o que disse o presidente da CBF. Disseram que não iria ter a vaga na Copa do Nordeste para a terceira fase da Copa do Brasil. Isso é mentira. Continuará assim, tendo a vaga para a Copa do Brasil, assim como a Copa Verde, que é outra competição que a CBF aposta muito e que, com certeza, destaca o que ele falou, com certeza, em breve, ela estará também tão pujante como a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que tem premiações muito altas. Copa do Nordeste que traz uma expectativa muito grande para o campeão, até porque a gente está falando de uma competição que tem cotas de televisão alta, que tem visibilidade alta. Então, a fala do presidente da Confederação Brasileira de Futebol é uma fala muito forte, quando ele diz que espera que a competição ela se torne tão pujante quanto a Copa do Nordeste. E aí dá a expectativa e dá uma chance de, quem sabe, eventualmente, a Copa Verde ela se torna uma competição a posteriori, uma competição de fase de grupos. Isso seria muito importante para a Copa Verde, tá? E daria um calendário maior. Tudo bem que a gente já tem um calendário apertado, mas como os estaduais se adaptaram para a Copa do Nordeste, a nossa Copa Verde também poderia promover uma adaptação se ela fosse de fato muito rentável. Os times iriam se adaptar, as próprias federações iriam se adaptar, colocar as equipes classificadas para a Copa Verde em uma fase mais adiantada do seu estadual, de modo a otimizar o tempo dos times e otimizar a competição, né, que é a nossa grande expectativa. O presidente da CBF falou assim, que disseram que não teria vaga. Na verdade, né, eu acho que faltou uma comunicação mais ou menos certa, porque a gente viu o regulamento e ele não estava lá expresso como em outros anos estava expresso que não teria vaga. Então acabou se criando uma interpretação de que não teria. Isso inclusive promoveu eventuais desistências na competição. A gente espera, né, que
não haja nenhum tipo de desistência a mais. A gente espera que a competição seja sempre fortalecida. Eu, Arthur Souza, fui sempre um defensor árduo da Copa Verde. Fui sempre um defensor árduo da Copa Verde e continuarei sendo um defensor árduo da Copa Verde, porque ela é uma competição extremamente importante para a integração do nosso futebol do Norte. E quando eu falo do futebol do Norte, não é só, né, da nossa região mesmo, né? Eu digo do norte do Brasil, da parte de cima do Brasil, porque engloba também o Centro-Oeste, uma região que também carece de investimento no futebol, não tanto quanto a gente, tá? Não tanto quanto a gente aqui no norte do país, que carece muito mais, mas eu não falo de uma competição, dizer, tem que valorizar mais aquele ou outro. Eu falo de que tem que ser valorizado o futebol do Centro-Oeste, tem que ser valorizado o futebol do Norte. E quando você promove uma competição como essa, você ajuda nessa integração, você ajuda a dar visibilidade para que os jogadores queiram estar aqui, para que os jogadores queiram ser vistos, né? E quanto melhor essa competição for, mais os jogadores estarão querendo disputar o primeiro semestre aqui. A gente vê, às vezes, muita dificuldade dos nossos clubes de contratar jogadores no primeiro semestre. E aí depois tem que contratar no segundo, né? Depois tem que fazer um reforço, porque os jogadores não querem vir no primeiro semestre. Que preferem disputar Campeonato Paulista, preferem disputar Campeonato Carioca, preferem disputar os outros campeonatos. E isso valorizando a Copa Verde, a gente vai ver, assim como no Nordeste, muitos jogadores querendo disputar pelos times nordestinos já desde o primeiro semestre, porque a competição na Copa do Nordeste é visível. Então, valorizar a Copa Verde é um passo muito importante. Valorizar essa competição. Pô, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com a manutenção da vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Aumenta a importância, aumenta a vontade de cobrir a competição, aumenta a vontade de acompanhar os jogos, aumenta tudo. Então, a gente já vai se preparando aí, porque o calendário do Paysandu vai ser cheio, além do Campeonato Paraense que o Papão tem para disputar nesse primeiro semestre de 2025, o Paysandu vai ter a Copa Verde e não vai ter ali, na verdade, quando eu falo primeiro semestre, quer dizer primeira parte do ano, né? Porque o Paysandu não vai ter o início da Copa do Brasil, porque já vai largar em terceiro na terceira fase, porque ganhou a Copa Verde do ano passado. E a gente é o maior campeão dessa competição. Defender essa competição é defender uma competição que o Papão é hegemônico. O Papão é hegemônico. Não tem time que disputou mais finais que o Paysandu, não tem time com mais vitórias que o Paysandu na competição. Provavelmente não tem times com mais gols que o Paysandu marcados nessa competição. O Paysandu marcou mais gols na história dessa competição. E não tem times com mais títulos que o Paysandu nessa competição. São vários aspectos em que o nosso clube é hegemônico numa competição que merece ser tratada com o maior respeito e carinho. E eu quero agradecer à Confederação Brasileira de Futebol por ter se comprometido a transformar a Copa Verde nessa competição que a gente espera. E isso a gente vai continuar olhando de perto para que de fato as palavras do presidente da CBF possam acontecer e a gente vai ajudá-lo, vamos incentivá-lo, vamos acompanhar a Copa Verde, vamos torcer na Copa Verde e torcer que a competição se torne tão grande quanto a Copa do Nordeste em pouco tempo. É isso, galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vem com a gente, é muito importante e comenta aí, você agora aprova que o Paysandu dedique muito os esforços para a Copa Verde ou não? Eu aprovo que o Paysandu continue dedicando bastante nessa competição.